Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e vamos aqui para a parte 15, da nossa série Negócios no Mercado Livre de Energia. E nessa parte 15 eu vou falar de negócios tradicionais e convencionais, e na parte 16 eu vou falar então de novos modelos de negócios que estão chegando ou até mesmo já chegaram, em função da abertura do mercado. É a abertura que já aconteceu no início deste ano, em janeiro de 2024, e agora teremos a fase 2, para o grupo B, que também está chegando. O governo falou em decreto, publicação de decreto dentro do mês de agosto, então vamos ver se isso vai acontecer. Lembrando que nós já temos uma minuta, e a minuta prevê então o ano de 2026. Então talvez o decreto seja para ratificar a data, ou então antecipar ou postergar, porque na minuta também fala em 2028. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, então neste vídeo vamos falar de modelos de negócios tradicionais e convencionais. Então aqui eu preparei a nossa famosa estrutura, ou seja, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez e não viu as outras partes, eu já estou usando esse desenho aqui faz um tempo, mas é bom para ilustrar. Bom, antes de começar aqui, pessoal, quero fazer um aviso, Nós teremos uma live, do grupo, Essa live ela vai acontecer no dia 27 de agosto, Para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp, tem quase 500, inscritos, e também temos um grupo no Telegram. Esse tem quase 900 ali participantes, E o link, está na descrição deste vídeo. Então, se você quiser participar da live ao vivo, poder conversar comigo, por exemplo, então basta você entrar ou no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, e pronto, e pode interagir com o pessoal que está lá. No WhatsApp, pessoal, o grupo é um pouco limitado, cabem apenas, acho que é 1024 participantes ali, No Telegram é maior, então o Telegram é mais fácil de entrar, Então, caso você não esteja conseguindo entrar, é porque nós já, então, digamos, atingimos, o número máximo aí de participantes, Talvez eu crie um segundo grupo, eu vou avaliar se faz sentido, mas até o momento, temos quase 500 participantes, então, no grupo do WhatsApp, E para entrar, os links estão na descrição do vídeo, basta clicar e pronto, você entra no grupo, certo, pessoal? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui com a nossa análise, Bom, aqui o que é o mercado livre de energia na prática, Bom, nós temos então aqui a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, E todos que são associados na CCEE podem então comprar e vender energia elétrica entre si, E também temos então a distribuidora de energia. A distribuidora de energia, ela provém dois serviços, Para o pessoal que está no mercado cativo, ela atende, então, prestando o serviço de distribuição e também serve de fornecedora de energia. Então, você tem dois contratos. Você tem a CUSD, que é o contrato pelo uso do sistema de distribuição, e você também tem o CCER, que é o contrato de compra de energia regulado. E, claro, isso aqui remete-se ao grupo A. No grupo B, você tem um único contrato e nele tem as duas coisas, ou seja, eles mesclaram em um contrato único. Bom, o que acontece então? A distribuidora ela compra a energia da geradora, distribui então para os seus consumidores cativos. Só que na estrutura atual de mercado, nós temos agora a figura do gerador varejista e do comercializador varejista. Ou seja, tanto o gerador como o comercializador podem representar cargas, representar então clientes. Então, basicamente, o cliente que está no mercado cativo ele pode se tornar um representado. Você pode ter o consumidor representado e também geradores representados, basicamente autoprodutores, por exemplo. Bom, o que acaba acontecendo aqui? Na estrutura global, nós temos isso. Então, o gerador vende para a distribuidora distribui no cativo. Quem está no varejo, o comercializador, então, compra do gerador e a comercializadora registra a entrega no seu perfil de representados. Então,
Veja que a comercializadora varejista ou até mesmo um gerador varejista, eles têm o mesmo papel da distribuidora, né? Ou seja, a distribuidora compra, né, do gerador e faz o registro da entrega na sua área de concessão. O comercializador varejista vai comprar de um gerador e vai registrar a entrega no seu perfil de consumidores, né? Como o gerador também pode ser varejista, ele pode então produzir a energia e registrar a entrega no seu perfil de consumidores também, né? E aí nós temos a figura do consumidor livre e o consumidor especial. Esses dois aqui, eles precisam de um gestor, né? Normalmente, as empresas de comercialização de energia ofertam também esse serviço de gestão, mas esse serviço pode ser ofertado por qualquer empresa, né? Então, existem muitas empresas dedicadas apenas em gestão de energia e não à comercialização propriamente dita, né? Bom, então essa é a forma, é a estrutura que nós temos o mercado livre de energia hoje, né? Claro que quando o mercado abrir, teremos uma estruturação um pouco diferente que eu vou mostrar na parte 16 deste vídeo, né? Bom, vamos aos modelos então de negócio. O que já é tradicional, o que nós já temos hoje, né, que é normal. Isso que eu coloquei só alguns aqui, né? Poderia colocar outros serviços. Caso vocês lembrem, né, e queiram colocar, podem colocar nos comentários, né, serviços tradicionais hoje, né? Então, por exemplo, o mais comum é esse aqui, ó, consultoria e assessoria, né, em migração para o mercado livre de energia, né? Ou seja, você transformar aquele consumidor que está ainda no mercado cativo em um consumidor livre ou em um consumidor especial, né? Bom, nesse caso aqui, você atende diretamente o cliente e você não precisa ser um comercializador, né? Você pode ser um consultor independente ou uma empresa que presta o serviço de gestão e aí você oferece, né, esse serviço específico para que o cliente possa migrar e aí sim ele possa contratar o seu serviço de gestão, né? Tem gestão de portfólio de energia, né? O que é a gestão de portfólio? Às vezes você tem, por exemplo, um comercializador ou um gerador ou até um consumidor que ele precisa comprar um pouco mais de energia ou então ele tem que fazer, por exemplo, uma cessão de um contrato, né? Fazer um movimento de compra e venda, por exemplo, né? Então existem comercializadoras que fazem uma gestão de portfólios, né? Elas basicamente ajudam na originação da energia, tendo lá um menu, um cardápio, né, de opções. Então tem geradores, tem sobras de leilão, por exemplo, né, tem contratos que são termos de cessão. Então você tem ali um serviço de gestão desses portfólios, né, para manter sempre atualizado, né, poder sempre estar ali com um cardápio, vamos dizer assim, bem estruturado para ofertar ao mercado, né. Temos também a comercialização de energia propriamente dita, né. Isso aqui requer então uma outorga da ANEEL. Vamos colocar aqui, ó, ANEEL. O que acontece então? O pessoal pergunta assim, Josemar, qual a diferença, né, de um comercializador para um gestor, né? Uma empresa de comercialização, pessoal, ela é uma empresa que tem um KNAI de comercialização de energia, né? É um empreendimento, é um escritório, né? E você então requer uma outorga de autorização da ANEEL, né? Então, uma comercializadora ela compra a energia e vende a energia. Ela pode fazer a originação da energia ou o trading da energia. Então, a gestão é um serviço, né? Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você, por exemplo, compra uma frota de 100 carros, né? E aí você vai abrir uma empresa de locação de veículos, né? O fabricante, ele vende o carro para você, então o fabricante é como se fosse o gerador, né? E aí você precisa agora de uma gestão dessa frota. Você pode contratar pessoas, né, para fazer a gestão da frota ou contratar uma empresa de gestão e aí você vai ter a administração em si da locação dos veículos e de forma separada a gestão da frota. O pessoal da gestão da frota vai se preocupar com o quê? Manter os veículos limpos, revisados, né, a manutenção em dia, ou seja, fazer o monitoramento via satélite, né, o acompanhamento da frota, e a administração vai se preocupar basicamente em marketing e também com os contratos de locação, né, ou seja, não vai se preocupar com a mecânica do veículo, e sim manter a frota sempre locada, né. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né.
O gerador está preocupado em vender toda a energia, né? O gestor ele está preocupado então em fornecer opções para o cliente dele e fazer um monitoramento deste contrato, né? Então você pode ter ali, você pode comprar um contrato grande e vários contratos pequenos, né? Fazer uma estruturação de compra, né? Então existe toda uma forma, né? Bom, então temos aqui a gestão e monitoramento de consumo, né? Ou seja, basicamente o gestor, você tem 3 tipos de gestores no mercado: gestão especializada em geradores, gestão especializada em gestão de comercializadoras, que seria a gestão de risco, né? E a gestão de consumidores, né? Na gestão, por exemplo, de consumidores, o objetivo é simples, né? É você fazer uma prospecção das ofertas e levar para o seu cliente as melhores oportunidades de preço, né? E também não é só preço, né? Também parâmetros contratuais que são mais interessantes, né? Que tem maior flexibilidade, por exemplo, né? Se você faz gestão de gerador, aí é diferente. Aí o propósito é maior performance, né? Vou dar um exemplo, né, de gestão de gerador. Vamos supor que você tem uma produção que ela global é de 1 megawatt médio. E aí você vende toda essa energia, né? Você tem vários CBLs, né? São contratos bilaterais livres. Só que na média dos contratos você tem uma flexibilidade acertada de 20%. Isso vamos dizer mais ou menos 20%. É um exemplo, né? Se você tem essa flexibilidade, o pior cenário, né? E aí tem que se calcular o risco, seria que todos os consumidores registrassem menos, né, consumo, ou seja, registrassem 80% de consumo em relação à média estimada. Ou seja, você como gerador vai ter 20% da sua energia que você produziu exposta, por exemplo, ao mercado de curto prazo. E aí, se você fizer uma análise da sazonalização de mercado, se você fizer uma análise do mercado como ele está no sentido econômico, né, aquecido, não aquecido, você consegue olhar para os clientes e perceber se eles têm um risco, né, uma chance maior de consumir menos energia, porque os seus empreendimentos não estão consumindo tanto assim, porque o mercado está mais frio, né? Então a fábrica de sapato está produzindo menos sapato, a fábrica de veículos está fabricando menos veículos, ou seja, vai ter uma redução no consumo de energia. Então você vai analisar, bom, qual o risco no cenário atual de eu registrar 80%? Qual o valor projetado do PLD? Então o gestor de performance, ele pode, olhando, né, para as projeções de preço, olhando para todos os riscos do mercado, ele pode, de forma prévia, né, ou seja, antecipada, ele pode celebrar um contrato de opção de venda com um preço um pouquinho acima do projetado para o PLD. Então, quando chega naquele momento e ele de fato registra que foi consumido apenas 80% da produção e ele vai precisar liquidar 20% no mercado de curto prazo, ele tem agora as opções ali, ele pode executar o contrato e vender por um preço um pouco mais acima. Então isso já é normal hoje no mercado, né? E gestão de comercializadoras, basicamente é gestão de risco, né? Então quando você é um comercializador, você trabalha ou com originação ou trading, ou as duas coisas, né? Então você tem que cuidar, por exemplo, o risco de crédito, o risco operacional, né? E outros riscos do mercado. Então você precisa de um gestor. Por exemplo, como é que eu vou mitigar o risco operacional? Ora, o risco operacional é quando uma pessoa, né, um membro da equipe comete um erro, um atraso, né, uma confusão ali. Então a melhor forma é você manter ele sempre treinado ou então você estabelecer procedimentos. Por exemplo, eu tenho aqui o comprador de energia, mas ele é um comprador júnior, então eu vou autorizar ele a comprar até uma quantidade X de megawatt médio, né? Porque se ele errar, ele vai errar dentro daquele risco pequenininho ali. Se acontecer e ele encontrar uma boa oportunidade de um volume maior, aí ele reporta para o comprador sênior, por exemplo, eles fazem uma análise conjunta ali. Então você vai criar procedimentos internos, você vai manter a equipe treinada, você vai estar em cima ali para que a equipe performance, né? Ou então, se você tem um investidor que ele faz o investimento para abrir uma comercializadora, você vai então ajudar ele a abrir a comercializadora, a escolher os softwares, a montar uma equipe, treinar a equipe,
desenhar todos os procedimentos internos ali, que são procedimentos que vão trazer performance para ele, né? Então, existem 3 tipos basicamente de gestores quando a gente fala em gestão, né? E aí vamos em gestão de contratos e riscos de energia, né? Na gestão de contratos, basicamente você tem a gestão nas comercializadoras, né? Por exemplo, se eu tenho 100 contratos, qual é o risco de inadimplência? Aí eu preciso separar os clientes em perfis, né? Por exemplo, um cliente que tem um perfil, uma instituição bancária, por exemplo. E dificilmente uma instituição bancária, ou várias delas, né, vão não pagar a energia, né? Então, nesse caso, a gente tem um risco menor, né? Agora, se eu tenho muitos clientes do varejo, né, várias padarias, churrascarias, né, então eu posso ter ali uma inadimplência maior, porque qual o tempo de vida, por exemplo, de uma padaria que abriu hoje, ela vai viver quanto tempo? Pela média do Brasil, de 3 a 5 anos, é a média, né? Porque uma padaria, quando ela abre, nem todas ficam abertas, né, por 20, 30 anos. Você tem ali, a padaria abre, passa um tempo, não consolidou o negócio, ou, né, o investidor mudou o interesse dele, aí fecha a empresa para abrir outra empresa, né? Então, não faz sentido você vender um contrato longo para esse, né, para esse cliente. Agora, se você vendeu, tem um risco ali, né? Então você tem que monitorar, tem que gerenciar, né? Temos aqui então agregador de demanda. O que é agregador de demanda, né? Esse aqui, na verdade, é bem conhecido, mas às vezes a gente esquece dele, né? Quando você quer ser um consumidor especial, você precisa somar a demanda até dar 500 kW, né? Para daí você atingir ali a meta, né? Se você já faz isso sozinho, por exemplo, eu tenho um prédio e eu contrato 500 kW, então você já pode ser livre diretamente, né? Agora, se a sua demanda é menor, você pode fazer uma comunhão de fato ou uma comunhão de direito, né? E aí isso vai permitir que você possa se associar na Câmara de Comercialização como um consumidor especial. Mas poucas pessoas sabem disso e também é burocrático, né? Então tem empresas especializadas em fazer só isso. Elas ficam procurando potenciais clientes e elas vão conversando e consolidando esses grupos, né? E montando então, fazendo a comunhão das cargas e conseguindo assim, né, uma assessoria, levando eles para o mercado livre de energia, né? Treinamento e estruturação. Então, você pode ofertar um serviço de treinamento B2B, né? Ou seja, justamente para mitigar o risco operacional das comercializadoras ou quaisquer empresas do setor elétrico, né? Eu mesmo já atendi algumas distribuidoras de energia, porque alguém tem que treinar o pessoal, né? Então, eles também contratam, né, o pessoal externo para fazer treinamentos, né? Então, você pode ofertar. E também a estruturação é o quê? É quando você quer montar, por exemplo, né, um time novo. Então, assim, eu tenho uma comercializadora, meu time fica em São Paulo, queria montar um time no Rio de Janeiro, né? Então, vou contratar uma pessoa, ela vai ajudar a estruturar a comercializadora, né, na outra cidade, e aí pronto, né? Ele vai fazer todo o treinamento ali, e aí a outra unidade continua operando normalmente, né? Então, hoje existe esse serviço, né, de treinamento e estruturação. Por que a estruturação? Porque você precisa definir um software, você precisa definir um procedimento, você precisa explicar como é o procedimento operacional para mitigar os riscos, né? E aí também fazer o treinamento para o pessoal criar uma cultura, né? Poder basicamente saber o que fazer no dia a dia, né? Aqui, assessoria regulatória e jurídica, né? Isso muitos escritórios já fazem. Antes não era tão divulgado, hoje a gente vê, né? Tem muitos canais no YouTube, né, que são de advogados que falam sobre, por exemplo, né, dicas, né, para fechar um contrato, falam sobre a questão regulatória, mudanças recentes ou até projetos de lei que estão tramitando e que podem afetar o setor elétrico, né? Então isso hoje é bastante conhecido, né? Consultoria em eficiência energética. Esse aqui é interessante porque quando você tem um cliente que ele já está no ambiente livre, né, e ele ainda já tem soluções ali, por exemplo, de geração própria, né, basicamente a única forma para ele realmente economizar um pouco mais é só fazendo algum projeto de eficiência mesmo.
E aí você precisa instalar um registrador analisador de energia, observar o processo, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, tá? Imagine um curtume, né, que trabalha então com curtimento de couro, né, e aí ele tem todo um processo. O couro chega no curtume, você então faz ali a lavagem, faz eles chamam de raspa, né, que seria raspar ali a gordura, né, faz todo o processo para tirar o pelo, tirar a gordura, tirar quaisquer vamos dizer assim, né, quaisquer coisas que não sejam o couro, né, propriamente dita, né. Bom, aí você tem o processo de curtimento em si, depois você tem a secagem, você tem também depois a pintura e etc, né. Existem partes nesse processo aí, por exemplo, o processo de curtimento, ele não requer muita energia elétrica, né. Agora, a parte da secagem, essa exige muita energia elétrica. Então, se você visita uma empresa, né, um curtume, por exemplo, e você percebe que eles estão fazendo a etapa de secagem, vamos supor que eles façam dentro do horário de pico, né, que é quando a TUSD é mais cara, né? Lembrando que não tem horário ponta e fora ponta para a energia no mercado livre de energia, mas a TUSD você tem ponta e fora ponta, né? Então, um projeto de eficiência energética, você pode não modificar nada em relação à empresa, né? Ou seja, não precisa instalar equipamento nem nada, né? Ou trocar lâmpadas, mudar equipamentos de ar-condicionado, etc. Mas o simples mudança de processo, né? Você orientar para mudar o horário, por exemplo, da secagem do couro, para fazer, por exemplo, no horário da noite, né? Que seria o horário fora ponta, por exemplo, né? Tem coisas que não dá para fazer, né? Você pode pegar ali o engenheiro de produção e falar, olha, a gente não consegue, né? Porque tem um momento ali do processo que iria ficar muito fora do horário e atrapalhar isso, atrapalhar aquilo. E aí você, como consultor, então vai trazer uma solução, né? Vai dizer, bom, então vamos ligar um gerador aqui, né? Em paralelo para diminuir a demanda sobre a rede nesse horário, né? Ou seja, você vai trazer alguma solução. Então, esse é um exemplo aqui de consultoria em eficiência, né? Você mudar algum procedimento da empresa ou trazer uma solução. Tem o broker de energia, né? O que é o broker de energia? Existem comercializadoras que elas basicamente mapeiam, né, quem são os geradores, quem são as comercializadoras e organizam isso numa estrutura, numa plataforma. E elas oferecem esse serviço, é uma assinatura, por exemplo. Então, assim, eu queria comprar energia agora, né? Aí você entra no broker, olha as ofertas que tem, clica no gerador, né, no preço, no contratinho de prateleira dele ali, né? Clica na oferta e começa a fazer a negociação. Então você tem ali uma espécie de marketplace, mas é B2B, né? Ou seja, você paga uma assinatura, tem acesso ao broker e lá dentro você tem todo mundo que assina, está ali dentro. Então eu, por exemplo, poderia vender energia, posso comprar energia, né? Mas é só para encontrar os geradores e os comercializadores, né? Porque o registro todo você vai fazer na CCEE, né? Seguros, garantias, né, para o mercado livre de energia, né? Quando um cliente, por exemplo, pode ficar inadimplente, ou você tem outros tipos, né, de risco, né, financeiro, você tem as securitizadoras, né? Então, vou dar 2 exemplos de securitizadora, tá? Vamos supor que você é um gerador, e aí você tem 1.000 clientes, você está atendendo 1.000 clientes. Existe um risco de inadimplência. E aí você pode fazer o seguinte, como você tem recebíveis, você vende esses recebíveis para uma securitizadora e ela paga para você, então, um valor que é certo, né? Um valor seguro, um valor que você tem certeza que vai receber, né? E a securitizadora assume o risco, por exemplo, da inadimplência. É claro que você vai receber um valor um pouco abaixo, né? Porque a aposta é que a securitizadora vai receber mais dinheiro se a inadimplência não se confirmar, né? Porque é o risco, não significa que vai acontecer, né? Esse é um exemplo, né? O outro exemplo, se você vai, por exemplo, vender energia e você identifica ali que o cliente pode ter um risco, né, na hora de pagar para você. Então você pode exigir dele que ele faça um seguro garantia. O que é o seguro garantia?
ele, por exemplo, não pagou um dos meses. Aí você notifica o cliente. Aí o cliente de novo não pagou. Aí você notifica a segunda vez e aí lá no contrato diz que na segunda notificação você já pode acionar o seguro. Aí você já fez as notificações, avisou ele, não fez nada, não pagou, você aciona a seguradora, ela paga, no caso, o vendedor da energia, né? E aí acontece uma resilição automática do contrato, né? Então, o gerador, ele recebe o dinheiro e acaba, né, o contrato com o cliente, por exemplo, né? O pessoal às vezes pergunta, mas e o cliente, como é que ele fica nessa história? Eu digo, não sei, não pagou a conta, ele que se vire, né? A gente tem que pensar que nesse ambiente o mercado é bilateral, né? Então, uma vez que não tem contrato, a CCE ela vai incomodar, né? O papel dela é esse, é monitorar todos os associados, né? Temos também plataforma de trading de energia, aí é o exemplo do BBCE, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, né? Lá você pode tanto fazer a compra e venda dos ativos, como também derivativos, né? Ou seja, negociar somente o preço. Também temos a assessoria em contratos de energia de longo prazo, né? As famosas PPAs, né? Bom, o que seria esses contratos de longo prazo? Vamos supor que você quer construir um gerador. Então você, ao investidor, você tem esse dinheiro e, né, você não vai financiar, né? Você quer construir o gerador. Mas aí você pensa assim, poxa, só que se eu construir o gerador, como é que eu faço para vender essa energia? Né? Como é que eu faço para entrar nessa engrenagem toda aí? Então você pode fazer o seguinte, você procura um comercializador e negocia uma PPA. O comercializador, se ele tiver interesse, né, ele vai então comprar toda a sua produção por um preço fixo. Né? Ele vai te dar uma oferta ali. E aí você vai avaliar, né, se aquele preço é maior ou menor que o PLD. Né? Porque assim, o gerador não tem como você não vender a energia. Tudo que você produzir vai ser comprado. Agora, o preço que é a questão. Né? O PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, que é do mercado de curto prazo, esse preço, por exemplo, o PLD mínimo são R$ 62,00 por megawatt-hora. Né? Então, assim, o PLD oscila, né? Agora já está subindo, está na casa dos R$ 100, por exemplo, né? Mas a questão é a seguinte, né? Faria sentido investir num gerador para vender a R$ 62,00? A princípio não, né? Mas eu tenho uma estratégia para vender essa energia. Mas até essa estratégia estar rodando, né? Então, interessante fazer uma PPA. Na PPA você vai vender por um preço que é um pouco abaixo da média de mercado, mas acima do PLD. E aí, claro, né, você vai fazer um acordo ali, e aí na medida que você vai fechando novos contratos, então você vai excluindo esses montantes da PPA. Né? Então tem que ser tudo bem organizado, né? Você tem que combinar o que você quer fazer. E temos também hoje os serviços de certificação e selo verde. Né? Às vezes uma empresa ela precisa comprovar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático também. Tá? Vamos supor que vocês queiram construir construir um gerador. Tá? Querem fazer a construção de um gerador de energia. Né? Não, construir não. Vou dar um exemplo melhor ainda. Vamos supor que vocês queiram ampliar uma fábrica. Tá? Então vocês têm uma fábrica ali que fabrica alguma coisa, uma bicicleta, fabricam carros, tanto faz. Vocês querem ampliar a fábrica. Né? E aí vocês vão no mercado e emitem debêntures para isso. Tá? E emitem debêntures lá, são títulos de dívida. Só que você quer emitir um título de dívida diferente. Você quer emitir uma debênture verde, né? Uma chamada Green Bonds, né? Um título verde. Como é que você vai provar, né, que as obras que você vai fazer ou a energia que você vai adquirir, ou seja, como é que você vai provar que é um projeto verde, né? Então existem empresas que são certificadoras, né? Elas certificam que a energia que você vai produzir é uma energia limpa, ou a energia que você vai comprar é uma energia limpa, ou a expansão, né, a alteração que você vai fazer na fábrica é para tornar ela sustentável. Né? Então existem empresas que fazem isso, elas basicamente certificam, né, o que você vai fazer, seja compra ou venda de energia, ou uma estruturação, né, no exemplo que eu dei, em construir uma ala nova para a empresa. E aí essa certificação ela tem valor de mercado. Você pode usar ela, né, para fazer a rastreabilidade então da energia. Tá?
Não sei se eu consegui me fazer aqui no exemplo, tá? Mas assim, existem empresas que oferecem serviço de certificação para você ter certeza, né, que a energia que você está comprando ela é energia limpa e renovável. E também para você prestar contas, como no exemplo da debenture. Então, vou fazer emissão de debentures verdes, né, títulos verdes, né, as green bonds. Bom, tem que apresentar uma prova, né, de que você é uma empresa verde, né, de alguma forma, então. Bom, e também temos os serviços de inteligência de mercado, né? O que é o serviço de inteligência de mercado? Bom, basicamente nesse modelo você oferece uma consultoria especializada, onde você vai mostrar novas oportunidades, tendências, riscos, aquilo que ninguém está vendo ainda, né? Ou seja, basicamente você vai preparar a empresa para ela perceber o que ninguém percebeu ainda, ou aproveitar uma oportunidade que ninguém está aproveitando, e basicamente passar por isso, né? Ou seja, evitar um problema futuro, ou chegar antecipadamente ao mercado, ou desenvolver um novo produto, né? Então, basicamente é você levar a sua expertise, a sua experiência para a empresa e ajudar ela a acelerar os negócios ou se posicionar no mercado, né? Então esse, pessoal, isso aqui eu fiz uma lista aqui, não sei se eu coloquei muita coisa ou poucas coisas, mas tem mais itens aqui que eu poderia acrescentar, mas já estava ficando um pouco grande a lista, né? Então é isso, vou ficando por aqui, né? Então esses são os modelos de negócios tradicionais, né? Eles já são praticados hoje no mercado livre de energia. E no próximo vídeo eu vou trazer novidades, né? Lembrando então que teremos a nossa live, né, no dia 27 de agosto, né? Deixa eu voltar ela aqui. Pronto, aqui então, dia 27 de agosto, né? Ela vai acontecer às 20 horas, vamos até às 21 horas, né? Quem quiser participar ao vivo, né, para poder interagir comigo, então, basta ou entrar no grupo do WhatsApp, que o link está na descrição deste vídeo, ou no link do Telegram, né? Lembrando que o WhatsApp já tem ali quase 500 participantes, então, de repente, até o dia, né, talvez tenha mais de 1000, e aí você não consiga entrar, mas no Telegram esse com certeza vai dar, porque o Telegram cabe, se eu não me engano, mais de 1 milhão de participantes no grupo, então já está com quase 900, né? Então cabem mais participantes ali tranquilamente. Não precisa se inscrever, não precisa pagar nada, né? A ideia é fazer uma live para realmente conversar com os assinantes, né? Ou seja, o pessoal que participa do grupo, o pessoal que está inscrito aqui no canal do YouTube, né? Então, basicamente todo mundo aí poder se conhecer e poder conversar comigo também ao vivo, né? Porque o pessoal gosta de escrever nos comentários, mas é sempre bacana fazer essa interação. Certo, pessoal? Aí eu vou, claro, eu vou gravar a live e vou publicar no canal do YouTube também, né? Então, para o pessoal poder assistir. Certo? É isso. Então, meus amigos, vamos lá até o nosso próximo vídeo. Aí um grande abraço para vocês.